2 minutos, faltando 8 minutinhos para as 6 horas da manhã. Vou caminhar para cá porque hoje a gente está aqui nesse cenário feito especialmente para esse período tão importante para nós, que é o período eleitoral, né? Domingo todo mundo precisa ir votar, precisa levar o seu voto lá na urna. Tem muita gente que ainda está com dúvida com relação de como votar, o que pode fazer, o que não pode fazer, quantos candidatos são, quem aparece em primeiro, quem aparece por último na urna eletrônica para você votar. Eu vou jogar essa batata quente na mão do diretor-geral do TRE e da sua mão, Tiago Terciotti. Pois é, Anderson, o assunto eleições, e claro, 2.330.000 eleitores em Mato Grosso estão aptos, só que olha só, são 6 candidatos, é muito número para decorar. Será que pode levar uma colinha lá no dia? Você já decorou esses números? Complicado, né? Lembra que o Nilson apareceu na reportagem, o diretor-geral do TRE Mato Grosso, está aqui também ao meu lado. Nilson, pode levar a colinha, ou aliás, é uma recomendação do TRE, bom dia. Não só pode, como a gente recomenda. Inclusive eu já fiz a minha e está tudo pronto. São muitos números a serem teclados e uma ordem de votação a ser seguida que é difícil de decorar. Além de você fica muito ansioso no dia da eleição e você pode eventualmente esquecer algum número. Então a recomendação é que você leve tudo anotado. Então vamos para a urna e olha só, o primeiro cargo a ser votado já está ali sendo mostrado na urna. Eu queria que você explicasse quantos dígitos é para esse cargo e houve uma mudança com a última eleição? Sim, primeiramente é importante dizer que na eleição de 2014 o primeiro voto era para deputado estadual e depois para deputado federal. Só que o entendimento do Congresso Nacional é que para deputado federal tem que ser o primeiro, porque a partir do número de deputados federais no Congresso Nacional é que se define, por exemplo, a distribuição do fundo partidário, a distribuição de tempo de televisão, tudo que se relaciona à eleição está relacionado com o número de vagas para deputados federais. Então, por isso, esse é o voto mais importante, é o primeiro voto. Mas é importante dizer o seguinte, nessa eleição há uma polarização entre alguns candidatos a presidente e muita gente chega na urna querendo votar para presidente. E o primeiro voto não é para presidente, o presidente é o último voto, na verdade. Então, se você chegar na urna e digitar o número do presidente, você vai estar votando legenda para o partido desse presidente, porque o primeiro voto é para federal. Nós podemos agora demonstrar o voto. Vamos lá, vamos votar então. Sim, o voto de todo candidato, ele é composto pela primeira parte, os 2 primeiros dígitos é o número do partido. Então, quando você digita o número do partido, ele já aparece aqui, para deputado federal, o partido das profissões. Nesse exemplo aqui de uma urna de treinamento, uma urna simulada, o partido das profissões. Se eu der confirma, eu estou votando, na verdade, em legenda para o partido 93 aqui nesse exemplo, o partido das profissões. Se eu continuar o meu voto e apertar, por exemplo, o número do meu candidato, quando eu coloco 9301, ele aparece a foto do candidato, o nome do candidato e a que partido ele pertence. Eu tenho a opção de dar confirma. Então, se eu der confirma, eu passo para o voto seguinte. Então, confirma, voto para deputado estadual. Da mesma forma, a primeira parte do voto é o número do partido. Nesse exemplo aqui, o partido da música. Se eu der confirma, eu estou votando legenda para deputado estadual. E eu tenho que continuar para achar o número do meu candidato, e aí eu consigo votar aqui dando confirma. É o voto com mais dígitos, né? Sim, são 5 dígitos. É importante que a pessoa saiba tudo isso anotado. Se eventualmente a pessoa não quiser votar nulo ou branco, ela teria que, para votar nulo, digitar o número de um partido que não existe, e para votar branco tem a tecla branco. E se ela não concorda com esse voto, ela pode apertar corrige e aí votar novamente, votar pela primeira vez, porque na verdade, enquanto não confirmar, o voto não é computado na urna eletrônica. Ok, então vamos fazer aqui do voto do deputado estadual, coloca um aí que... Gente, é tudo simulação esses números, tá? Os números reais você tem que anotar para ir lá no dia, aí depois vai para senador, e aí senador são 3 dígitos e uma dúvida, pode votar 2 vezes no mesmo? Não. Se você votar 2 vezes no mesmo candidato para senador, o primeiro voto é válido, o segundo voto é nulo. Então vamos fazer uma simulação de um voto em 2 vezes no mesmo candidato para o Senado Federal. Então eu aperto o número do Senado, ele aparece aqui o senador, o primeiro suplente e o segundo suplente senador. E aí, nesse exemplo aqui, é o partido da natação, esgrima é o primeiro suplente e o rugby é o segundo suplente. Então aparecem as fotos e os nomes de toda a chapa para o Senado Federal. Então eu vou dar um confirma e vou tentar votar no mesmo candidato para o Senado Federal. Quando eu aperto o mesmo candidato, o segundo voto é nulo. Para que eu possa votar corretamente, eu tenho que escolher um outro candidato. Quando eu escolho um outro candidato, ou seja, um candidato diferente do que eu escolhi na primeira vez, aí eu posso votar, e aí eu votei para 2 senadores diferentes. E aí vem governador e presidente, voto que muita gente chega ansioso. Sim, na verdade a maior ansiedade é para votar para presidente, mas como eu disse, é o último voto, e para governador são apenas 2 dígitos, é o número do partido do governador, basta digitar o número do partido. Então nesse exemplo aqui, eu estou votando para governador,
na médica, e a vice-governadora é a bibliotecária. Então aparece a foto do governador e a foto do vice-governador. É importante dizer que você está votando na chapa, você não está votando só no governador. No Brasil, historicamente, muitos vices, em especial na presidência da República, já assumiram o poder. Então você está votando na chapa inteira, então não só na figura do governador, apesar que na propaganda se trabalha muito a figura do titular, mas o vice também participa da chapa. E aí vem, confirma, e o último voto? Se eu confirmar para governador, aparece meu último voto, que é para presidente da República. Eu, como filho de professora, eu jamais poderia votar num partido diferente que não fosse professor para presidente da República. Então, vou votar no cargo de professora e o mágico é o vice-presidente. Se eu der o confirma, eu terminei meu último voto. Aí aparece a mensagem, enfim, você viu aí, né, Anderson, a ordem, deputado federal, estadual, 2 senadores, governador e presidente. O Nilson está aqui e a gente volta daqui a pouco com mais informações. Claro, o assunto é eleições 2018, primeiro turno, 7 de outubro, domingo, está chegando. Volta nada, eu vou quebrar esse protocolo aí. Eu pedi para dividir a tela, porque você falar em senador aí, me parece que há uma dúvida muito grande aqui chegando para nós no Zap com relação ao voto para senador, Tiago. Eu estou recebendo um zap aqui, está dizendo assim, bom dia, está em tempo real, inclusive, ó. Minha dúvida é sobre a votação para senador. Tenho que votar em 2? A Shirley, né? Por favor, tire a minha dúvida. E aí, Tiago, a Shirley é obrigada a votar nos 2 candidatos ao Senado? Pois é, uma boa pergunta. Uma das dúvidas a gente já tirou, que é sobre poder votar 2 vezes no mesmo senador. Não pode. Só que existe a possibilidade, sim, de votar em apenas um senador. E o Nilson está aqui para explicar. Tem como votar em apenas um? O que a pessoa faz com o outro voto? Sim, você tem a opção de votar apenas em um senador. Aí, no caso da segunda vaga, você pode tanto anular quanto votar em branco para não dar o voto para nenhum segundo senador. Isso é possível e os votos são independentes. Então tá aí, você viu a dúvida aqui, chegou, a gente já tira ao vivo a dúvida. Você pode votar em branco apertando a tecla branco ou para votar em nulo, Nilson já explicou, digita um número que não é de nenhum dos candidatos que estão concorrendo às eleições. Anderson. Tá certo, Tiago. Obrigado por enquanto. Já você volta daí com outras informações sobre as eleições 2018.